Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Pulo do Gato. Meu nome é Fábio Gatti. Vamos para mais um vídeo focado novamente em resolução de problema do povo, né? Aqui nós temos a dúvida do Thiago Queiroz no grupo do WhatsApp, que ele falou basicamente o seguinte: ele recebe uma base, uma planilha completamente bagunçada, onde todos os dados estão na vertical. Até aí temos algumas soluções já propostas que já são conhecidas quando nós temos alguns padrões estabelecidos. O problema dele é que tem uma questãozinha aqui no meio que a gente vai conversar. Então ele sempre tem um sequencial do que? Data, qual é o descritivo, a categoria do gasto e o valor. Então são 4 colunas. Até aí, show. Sempre nesse sequencial. O problema é quando acontece uma situação como essa aqui, ó. No mesmo dia ele teve um gasto, 2 gastos, 3 gastos. Então aparece a data somente uma única vez e todo o restante vai sendo repetido até que ele finalize e comece uma nova data ou encerre a tabela. E ele quer arrumar isso em 4 colunas, né, onde ele tem exatamente essa separação entre data, descritivo, categoria e valor. Tá, beleza. Como que a gente resolve isso? Eu pensei nisso numa resolução sequencial aqui, usando várias funções, várias ferramentas de apoio. Então eu construí uma matrizinha básica aqui, tá? Contendo data. Então, como vocês podem ver, eu vou pintar as datas aqui de amarelo para ficar até mais fácil da gente enxergar. Ó. A data, outra e acabou. Então, todos esses itens correspondem a essa data, todos esses itens correspondem a de cima, esses dessa. Até aqui, estava tudo bonitinho, só um gasto por data. Quando chegou aqui, por exemplo, ó, nós temos 2 gastos por data. E quando a gente chegou aqui, nós temos 3 gastos. Tá. Beleza. Então, o que eu precisaria numa situação como essa? Vamos pegar só esse cara como exemplo. Eu precisaria construir uma tabelinha de data, descrição, categoria e valor. Daí eu pegaria essa data, colocaria aqui, a descrição aqui, categoria aqui, valor aqui. Quando eu chegar na de baixo, eu teria que pegar de novo esses 3 caras, ia ter que colar eles aqui, e depois de novo esses 3 caras, ia ter que colar eles aqui também. E essa data eu teria que replicar para baixo. Beleza? Acho que ficou claro aqui qual é o propósito, qual é a ideia do exercício. Então, nesse sequencial, e de novo, pessoal, essa é a minha forma que eu pensei em resolver. Se você tiver alguma outra, pensar em alguma outra forma que seja, inclusive, mais fácil, mais simples ou qualquer coisa, por favor, a caixinha de comentários abaixo, tem meus contatos também, fique à vontade para me passar. É sempre bom aprender com os comentários. Bora lá! Como que eu resolveria esse negócio, então? A primeira coisa, eu ia elencar esse cara como sendo uma matriz, tá? Então, vou até incluir uma coisinha aqui do lado. Ah, deixa assim. Depois, eu poderia só chamar esse cara dessa forma para replicar ele, mas para que ele aparecesse no formato matricial, para que fique mais fácil de eu chamar ele. Beleza? Não é necessário, eu posso só chamar esse cara aqui, mas beleza. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar é número o que está aqui? Porque se for, eu já sei que ou é data ou é valor. Então, vou perguntar, é número isso aqui? Né? A matriz? Ele vai trazer para mim uma lista de verdadeiros e falsos. E aqui nós já temos um padrão, né? Que quando nós temos um sequencial aqui, de verdadeiro e verdadeiro, é porque nós temos o valor e logo em seguida começa uma data. Quando nós temos um verdadeiro que não segue um outro verdadeiro, é porque é somente o valor jogado e ele pertence a uma data anterior. Legal. Vou perguntar aqui quantos itens são, né? Então, quantidade de valores que nós temos aqui. E vou criar, né? Eu posso falar não desse, mas da matriz mesmo, né? E vou criar agora uma sequência para que eu tenha números, para simplificar depois algumas contas, né? Então, sequência dessa minha matriz. Opa, desculpa, sequência dessa quantidade de itens que eu criei. Beleza? Maravilha. Então, sequência da quantidade de itens tem o do 1 ao 29 criado. Vou começar agora a perguntar algumas coisas, né? Primeiro eu vou construir uma coluninha base perguntando se esse cara é uma data, tá? Então, vamos ver mais ou menos qual que é a lógica aqui. Quando nós temos aqui perguntando se é número ou não, eu posso fazer um somatório disso, onde verdadeiro é 1 e falso é 0. Tá? E nós temos nas funções novas do 365 uma função chamada scan, ou scan, enfim, que ela permite você fazer uma soma acumulada, ou seja, ele consegue, não soma acumulada na verdade, ele consegue fazer cálculos acumulativos com base na matriz, tá? Onde eu considero o item que ele está iterando como sendo
o segundo item e o item que estava anterior como sendo o primeiro item. Normalmente a gente chama eles de A e B, tá? Isso vai ficar um pouco mais claro agora na construção da minha função. Então eu vou começar aqui com a minha função scan. Qual é o valor inicial que eu quero que ele considere? Eu vou começar pelo valor 1, só para que ele tenha algo no começo, tá? Ou seja, por que 1? Porque o primeiro eu sei que é uma data. Então eu quero que ele considere, tá? Então vamos lá. 1, ponto e vírgula. Qual é a matriz que eu quero que ele itere verificando? São esses itens de verdadeiro ou falso. São numéricos. Ponto e vírgula. E agora eu uso uma função auxiliar, que eu tenho que utilizar minha função lambda, e é por isso que eu falei do A e B. Eu tenho que falar qual é o parâmetro para considerar o item anterior, que eu começo com 1, e conforme ele for iterando esse cálculo, ele vai agregando a esse valor inicial, então A, e o item que ele está no momento iterando, que eu vou chamar de B, ok? E o que eu vou falar aqui para ele? Eu vou falar que eu quero que, primeiro de tudo, ele faça A mais B, só para deixar claro. Fechei? E olha lá, como ele começou no valor 1, ele iniciou com esse valor 1. Em seguida, o B é o que ele está iterando, que é um 1 também. Ou seja, ele me trouxe o número 2, que é verdadeiro, pode ser representado numericamente como 1. Aqui é falso, ou seja, 0. Não alterou o valor. Falso 0, não alterou o valor. Chegou no outro verdadeiro? 3. Chegou no outro verdadeiro? 4. E assim vai. Não preciso explicar muito mais. O que eu vou fazer para ele agora? Eu vou pedir para ele, para que ele pegue A mais B. Na verdade, não, A mais B não. Eu vou falar para ele que eu quero que ele faça A mais 1. Apenas isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou incrementando ao valor anterior o número 1. E eu quero multiplicar isso pelo valor que nós estamos iterando agora. Beleza? Com isso, eu tenho agora um sequencial. Por que eu coloquei, então, para ele começar com 1, acrescentar mais 1, ou seja, ele vai para 2, e eu multiplico por B? Porque quando eu estou multiplicando por B, ele está verificando se for verdadeiro, ele vai multiplicar por 1, ou seja, vai trazer o próprio valor. Quando ele for falso, ele vai multiplicar por 0, vai resetar, vai limpar o meu valor, né? Então ele me trouxe 2, 0, 0, 1. Por que 1? Porque o meu valor anterior era 0, acrescentei 1 nele e multipliquei por 1, ficou 1. Quando ele chega no item seguinte, que é a próxima data, ele já tinha herdado o número 1 do momento onde ele era um valor. Então eu sei que todas as vezes em que apareceu o número 2 é uma data. Basicamente é isso. Por quê? Sempre vai ser seguido de um item de valor. Então eu posso chegar para ele e fazer um critério de igualdade agora, simplesmente perguntando: é igual a 2? E pronto. Eu já sei onde é data. Isso aqui vai ser muito importante para a gente fazer a construção da nossa matriz lá para frente. E eu vou seguir basicamente fazendo essas perguntas agora para a descrição, para a categoria e para o valor. Mas antes de eu ir para esse outro lado, eu tenho que perguntar: é texto a minha matriz? Certo? Então, basicamente estou falando para ele: é texto a minha matriz? Trouxe para cá. Obviamente que onde aqui for verdadeiro, lá vai ser falso e vice-versa, né? Eu poderia até fazer um não do é número, tá? Daria na mesma, mas vou deixar o é texto. O que eu vou fazer agora? Eu quero descobrir se ele faz parte da descrição. E agora, o que eu vou fazer na descrição e na categoria vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez na data. Então eu posso até, inclusive, se eu quiser, copiar o que está lá. Mas vai ser uma lógica um pouquinho diferente, porque neste caso eu estava sempre me baseando que tem um valor antes, né? Aqui, por exemplo, eu não vou poder me basear muito nisso, né? Porque hora tem data, hora tem valor, eu não vou poder me basear muito nisso. O que eu posso fazer? Eu poderia até, na verdade, eu acabei de pensar agora enquanto estou gravando que dá também para fazer de outra forma, mas vamos assim. Scan. Eu quero que ele comece do valor 0. Por quê? Vai ficar claro quando a gente for fazer o somatório. Ponto e vírgula. Eu quero que ele pegue essa matriz de verdadeiros e falsos agora do texto. E a minha função auxiliar agora, de novo, colocar o A e B, né, que é o item atual e o item anterior e o item atual, sequencialmente aqui. E eu vou falar para ele o seguinte: A mais B de novo. Fechei. E ele vai trazer para mim 0, 1 e por aí vai. A descrição, o que eu quero? Eu quero sempre no momento onde ele altera de valor, ok? Só que o meu item tem que ser falso. Opa, tem que ser verdadeiro aqui.
Tá? Então eu quero somente o momento onde ele é verdadeiro aqui e exatamente o momento onde ele altera o valor. Então como que eu posso fazer isso? Eu vou trazer uma brincadeirinha aqui usando a função C. Então, deixa eu apagar aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Se B, ou seja, o valor que eu estou percorrendo nesse momento na matriz, ponto e vírgula, ou seja, se ele for verdadeiro, pega o que eu tinha e soma com o próprio verdadeiro, né? Ou no caso, soma mais um, mas vou colocar como soma pelo próprio valor que nós estamos iterando. Ponto e vírgula, se não, traga zero. Quando eu fizer isso, ó, ele vai trazer para mim. Quando começou o texto, é 1. Tem mais um texto? Tem, mas é 2. Virou número, zerou. Zerou, começou a somar de novo, zerou. Então, toda vez que for a descrição, eu sei que o resultado vai ser 1, que foi exatamente o momento onde ele virou o texto na minha matriz. Então, é igual a 1. Pronto. Eu já tenho a minha matriz de descrição. Agora eu vou gerar para ela um ID. Mas antes disso, deixa eu pular aqui para a categoria, porque é a mesma lógica. Eu vou só copiar, colar e colocar o número 2, né? Porque se logo em seguida ele é texto ainda, é o item 2, está seguindo a descrição. Agora eu vou criar IDs para eles, né? Tem o do valor ainda, que depois eu vou criar o ID também do valor, mas vamos seguir por aqui. O ID da descrição vai ser basicamente o quê? Se for verdadeiro na descrição, pega a sequência. Só isso. Fechei. Onde for a descrição, ele vai trazer o número sequencial, ou seja, a posição daquela descrição, senão ele vai trazer falso. E a mesma coisa eu faço aqui para a categoria. Então, se a categoria traga a sequência. Legal. E a mesma coisa eu já vou fazer para o valor. Então, eu já vou até trazer para cá. Aqui vai ficar um número qualquer, que depois eu vou substituir por essa matriz. Vamos lá. O valor, eu tenho que fazer ele também, né, para que ele verifique quais posições de valor eu tenho, né? Qual é a posição que eu tenho para a minha coluna de valor ali, né? Ou seja, quais são os itens do valor. Beleza, acho que ficou claro. O que eu quero fazer aqui então? Eu vou também fazer de novo meu esquema, mas eu vou fazer uma brincadeirinha depois. Vocês vão entender porque vai dar erro aqui. Esquema, começa com 0, ponto e vírgula. Eu quero que você pegue de novo a minha matriz se é números, ponto e vírgula, lambda, A e B. E vai ser mais ou menos a mesma lógica do que eu fiz agora com categoria e descrição. Vai ser se B, ou seja, se eu estou no momento verdadeiro, ponto e vírgula, A mais B. Se não, 0. Fechei, ponto. Então eu tenho lá esses valores. Ó. E vocês podem ver que toda vez que for número, vai ser 1. Todas as vezes que for número, vai ser 1. Legal. Exceto esse, que esse aqui é o primeiro e é a data, né? E daí, como eu quero trabalhar, não adianta eu usar a função E aqui, tá? Porque eu estou trabalhando com matrizes dinâmicas e a função E, ela agrega numa célula só. Eu não quero isso, eu quero que ele plote esse resultado de E linha a linha. Eu posso fazer um by row, mas eu também posso fazer uma coisa mais simples, que é uma multiplicação de matrizes. Então eu vou criar mais uma verificação, esse aqui eu vou deixar entre parênteses, certo? E eu vou criar mais uma verificação de a sequência é igual a 1, ou seja, na verdade, a sequência é maior do que 1, né? E multiplico uma matriz pela outra. E olha lá. Então eu tenho zeros, 1s e 2. E onde é 1 é um número. Tudo isso feito, eu vou perguntar para ele, ó. Fechei parênteses, abri, fechei parênteses, é igual a 1. Pronto, já sei onde é o valor. Agora aqui no ID do valor eu posso substituir. Beleza? Então nós já temos aqui, ó, o ID da descrição, o ID da categoria e o ID do valor, né? Já está tudo lá meio que disposto. Eu poderia colocar o ID da data agora também, né? Então vamos lá, o ID da data, né? Que vai ser basicamente a mesma coisa, só que para a data. E eu tenho lá o sequencial da data. O que eu quero que ele faça agora para mim? Eu quero que ele traga para essas datas, esses lugares onde estão sendo falsos, ele traga o próprio número 1. Beleza? Por quê? Eu quero que ele repita esse número 1 para todas as linhas, porque aqui vai ser a data 1, aqui vai ser a data 1, a data 1, a data 1, e assim vai sucessivamente. Ok? Então,
vou chegar agora aqui e vou falar que eu quero a data correta, a data preenchida, né? E que vai ser um esquema de novo, usando bastante essa função aqui nesse exercício. Vou falar que eu quero que ele pegue essa matriz aqui da data. E o meu lambda de A e B vai ser, se eu estiver no momento B, ou seja, se eu estiver no momento verdadeiro, me traga o próprio verdadeiro, ou seja, me traga a própria linha que eu estou. Então você vai falar, pera aí, Fábio, deixa eu até tirar esse cara daqui. Pera aí, Fábio, mas você não está trabalhando com verdadeiros e falsos? Estou sim. Qualquer coisa que não seja falso, né? Qualquer coisa que seja acima de 0 é verdadeiro. Então o número 1 é verdadeiro, o número 2 é verdadeiro, o número 3 é verdadeiro quando a gente faz a conversão. Então, como eu estou trabalhando com se B, ele vai analisar, é um número acima de 0? Então é verdadeiro. Então se B, traga o próprio B. Se não, traga o valor anterior que eu tinha acumulado. Fechei e tá lá. Então ele acumulou os valores, preencheu para baixo para mim. E eu quero agora, para finalizar, saber quantos itens eu tenho na matriz final, né? Ou seja, eu tenho uma descrição, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Eu tenho 8 itens. Como que eu posso fazer para descobrir? Eu sei que todos os itens terão descrição. Então eu posso falar a matriz de descrição menos antes. Ou multiplica por 1, ou soma 0. Qualquer cálculo que eu fizer aqui, ele vai trazer esses zeros e uns. E aqui eu posso, então, somar. E beleza, eu sei que são 8 itens. Maravilha. Tudo isso feito, o que eu vou construir agora? Eu vou montar a minha LET, a minha LET base, onde eu terei todos os valores construídos em uma conta só. Ou seja, eu vou juntar tudo isso aqui numa conta só. Ok? Então, bora construir esse cara. Vai ser basicamente tudo que a gente já fez, pessoal. Então, vou dar uma puladinha aqui. 1.000.000.000 de anos depois... Pronto, né? Tá ali, lindo, maravilhoso, tudo construído. Pessoal, basicamente o que eu já tinha feito, tá? Eu só juntei todos os itens de uma LED só. Eu não ia ficar explicando tudo de novo e só mostrando para vocês. Então eu acelerei aqui a brincadeira, beleza? Então, basicamente, com tudo isso construído, eu já nem precisaria mais dessa tranqueiraiada toda, né? Todo esse monte de coisa. Por quê? Unifiquei tudo num LED só. Qual que é a matriz que eu estava esperando, né? O que eu estava esperando aqui? Eu vou construir aqui para vocês, na munheca, coluna por coluna, para que a gente chegue na solução e depois eu utilize o meu resultado final, que é fazer o meu V-stack, o meu empilhar na vertical e depois o empilhar na horizontal, enfim, tudo por aí vai. Então, o que eu faria aqui? Primeiro, eu quero construir uma sequência. Primeiro eu quero falar para ele trazer uma sequência de 8 itens. Então, sequência de 8 itens. Eu já sei que aqui, então, nessa plotagem vai ser todos os meus resultados, serão todos os meus resultados. O que eu vou fazer? Eu vou pedir, então, vou começar por categoria, descrição, categoria e valor, porque são mais fáceis, depois eu vou para o data. Eu vou pedir para ele me trazer o menor. Qual é o menor item que eu quero? Eu quero que ele me traga o menor item dentro da minha matriz de descrição, de ID de descrição, ponto e vírgula. Qual o menor? O item que eu estiver iterando. E olha que bacana, ele me trouxe só os números da descrição. Ó. Então eu sei que é a posição 2, eu sei que é a posição 6, eu sei que é a posição 10. Se eu for lá na minha matriz, ó, posição 2, posição 6, posição 10. Você vai falar, Fábio, não, aqui é 3, 7... Não, peraí, da minha matriz, essa é a posição 2, eu não estou considerando cabeçalho, né? Então na minha matriz é a posição 2, posição 6, posição 10. Show de bola. Então eu já tenho as posições do item. É como se eu tivesse feito o meu corresp aqui, né? Então basta eu falar o quê? Índice. Qual é a matriz? A dos valores completos? Ponto e vírgula. Aquele menor. E tá lá, já tenho todas as minhas descrições. Eu vou fazer a mesma coisa agora para categoria e para valor. Só que em categoria eu vou pedir para ele o menor quem? ID categoria. E no valor, o menor quem? ID valor. E olha que beleza. Já está pronto. Agora, a data tem uma questão um pouquinho só diferente, que é o seguinte. Quando eu for fazer esse cálculo inicial, vamos lá, vamos fazer ele só para a gente trazer para cá. Quando eu for fazer esse cálculo inicial, eu estou falando para ele, pega o ID data. Olha lá. Ele vai dar erro para mim. Certo? Por quê?
tem datas que não estão preenchidas. Eu não tenho todas as informações. Se eu for pegar o ID Data, vai dar problema. Então, o que eu vou fazer aqui no ID Data? Eu vou falar para ele, pega o... Peraí. Primeira coisa, né? Eu vou utilizar essa matriz agora, ó. Essa. Peraí, vamos mudar tudo aqui. Deixa eu começar só do menor, senão vai ficar difícil de eu explicar. O que eu quero, então? Eu vou pegar... Sai aqui à frente. Eu quero pegar o próprio menor da descrição. Ok? O próprio menor da descrição. Baseado nessa minha sequência. E ele vai me trazer aqui, ó, números. Certo? Esses números aqui, o que eu quero que eles façam, né? Eu quero que ele pegue para mim, agora, com base nesse número, qual é a data correspondente. Então, o que eu fiz basicamente aqui? Vamos lá, só para deixar mais claro que eu me perdi um pouquinho nessa explicação. O que eu quero trazer? Você não concorda comigo que eu já tenho todas as datas, as posições das datas, que são correspondentes tanto às descrições, quanto às categorias, quanto aos valores? Então, se eu pego essa posição, eu sei qual é a data correspondente, ou seja, a posição da data correspondente. Se eu sei a descrição 6, eu sei qual é a data correspondente da posição 6. Você pode falar, Fábio, é só tirar 1. Não é, por causa daqueles casos específicos onde nós temos múltiplas datas, múltiplas descrições numa data só. Então, por exemplo, para a descrição 14, que está na posição 14, a data está na posição 13. E para a descrição 17, também está na posição 13 a data. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá a menor descrição baseado no item. Até aí eu trouxe igual estava aqui na descrição, certo? Igualzinho. E o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, índice, traga qual é a posição de data correspondente a esse menor que eu encontrei. E eu já achei as datas para cada um dos meus lançamentos de descrição. Então eu já sei as posições. Agora eu uso outro índice, aí sim na matriz principal, para ele trazer essas posições. E olha que beleza. Tá pronto. Esses cálculos todos, então, são aqueles cálculos que eu espero colocar na minha matriz final, né? Não sei se vocês ouviram um galo cantando aí no fundo. Morar na roça é isso aí. Então, já tenho como que eu quero a minha matriz final, mas eu tive que usar as colunas auxiliares para poder chegar nesse resultado, né? E eu quero tudo numa célula só. Então, o que eu faço? Já tenho meu LET de base, onde ele realiza todos os cálculos, e eu já tenho cada uma das colunas que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro de tudo copiar todo esse meu LET, né? Tudo isso aqui que eu criei. Vou vir para cá e vou começar a construir minha função final já com o que eu já tenho, né? Então, LET, colei tudo isso aqui. Vou falar para ele que eu quero o quê? Os cabeçalhos, primeira coisa, que vai ser minha variável. Eu gosto de colocar as variáveis lá no topo, porque fica fácil de eu alterar, né? Então, meus cabeçalhos serão o quê? Uma matriz. Ops. Cliquei errado aqui. Uma matriz de item, coluna data, coluna descrição, coluna categoria e, por fim, coluna valor. Fechei a minha matriz. Se por acaso eu chegasse aqui e colocasse para ele me mostrar o resultado, ele já traria item, data, descrição, categoria, valor. Ok? Então, primeira parte está pronta. Eu preciso agora criar as colunas, né? Onde eu vou criar essas 5 colunas. Então, eu vou chamar cada uma delas aqui, ó. Vou até dar um espaçamento já pronto. Onde eu vou chamar de coluna ID. Coluna data. Coluna descrição. Coluna categoria. E coluna valor. E eu já tenho as fórmulas delas, né? Então, serão o quê? Como serão as fórmulas de cada uma delas? A coluna ID vai ser basicamente isso, né? A sequência do R2 ali, né? Então, sequência da quantidade de itens. Legal. A coluna data vai ser o quê? Toda aquela formuleta que eu tinha criado. E a gente vai substituir os itens correspondentes agora, né? Então, B2 é a própria matriz.
O2, se eu der uma observada aqui, ó, O2 é aquela data que eu acabei chamando ela aqui de data preenchida, tá? Então, fica aqui. I2, vou lá para trás, é o ID da descrição. Então, ID descrição. E o U2 é a própria coluna do ID. Olha que bacana. Se eu terminasse dessa forma e já colocasse aqui no lugar o resultado, ele já ia me trazer exatamente as colunas de datas. Então, eu já estou chegando no meu final, né? Vou finalizar agora como? Trazendo essas outras colunas para cá. Então, esse cara vai ser a coluna de descrição. De novo, mesma coisa. Matriz. O menor do ID descrição. E aqui eu quero a coluna de ID de novo. O restante aqui, tudo para baixo, é igualzinho. Então, eu posso até copiar. Eu só troco só qual é a coluna que ele tem que fazer a verificação. Ao invés de ID descrição, é ID categoria. E aqui, ID valor. Pronto. As 5 colunas estão criadas. Já estão em memória aqui dentro do meu cálculo. E eu já tenho meu cabeçalho. Então, eu tenho o cabeçalho que vai ficar aqui na horizontal aqui em cima. Eu tenho cada uma das colunas separadas aqui embaixo. Eu tenho que juntar essas 5 colunas numa matriz única. E depois eu tenho que juntar essas duas matrizes horizontais. Então, eu vou fazer 2 junções, que vai ser, vou chamar aqui de tabela. Que vai ser, primeiro eu vou juntar as matrizes horizontais. Então, eu vou HStack, juntar na horizontal, a coluna de ID, ponto e vírgula, a coluna de data, ponto e vírgula, a coluna de descrição, a coluna de categoria e a coluna de valor. Feito isso aqui, a minha tabela já sairia com os resultados prontos. Olha que bacana. Só que eu quero o cabeçalho ainda. Então, antes aqui eu falo para ele que eu quero empilhar na vertical os cabeçalhos com essa matriz toda que eu construí. E tá pronto, pessoal. Matriz bonitinha, criada, com todos os itens, tudo já pronto. Eu posso até já formatar aqui se eu quiser. Posso colocar esse cara como data, esse cara aqui como valor, que no caso estava em euros lá para ele, né? Eu posso colocar aqui em valor em euro, ok? Esses aqui de cima eu coloco como cabeçalhinho, né? Posso pintar ele, deixar do jeito que eu quiser. E eu deixo lá já com o espaçamento que eu achar que fique melhor, né? Ou uma coisa que já deixo já pré-formatada para ele receber os dados. Se porventura eu chegar lá, vou acrescentar mais itens lá atrás, né? Como já unifiquei tudo, vou excluir todo esse negócio, deixar lá só a matriz final, ó, resultado final. E aqui embaixo eu vou colocar mais uma data, vou colocar a data de hoje que eu estou construindo esse vídeo, certo? Descrição vai ser pulo do gato. A categoria vai ser YouTube. E o valor vai ser R$1.000, porque 8.000, porque essas dicas valem mais do que 8.000, né? Para referência nerd aí. É de mais de 8.000! E o que eu tenho que fazer basicamente? Vou mudar o tamanho da minha matriz. Colocar até aqui embaixo. Quando eu der Enter, tá lá. Já tem pronto, funcionando, tudo resolvido. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, uma resolução de problemas usando matrizes dinâmicas. E olha que bacana, a gente criou toda uma automação aqui. Se essa pessoa precisa constantemente, né, realizar esses cálculos, se ele baixa essa base diariamente, se ele pega essas fontes de forma recorrente, todo o trabalho dele agora tá pronto. Tiagão, te mandar o boleto lá depois, beleza? Espero que ajude mais pessoas também, espero que esses conceitos que eu apliquei no vídeo ajudem também a outras coisas, né? O propósito não é resolver um único problema, e sim criar pecinhas de Lego para que a gente monte o nosso problema, a nossa solução no nosso problema do dia a dia, tá bom? E é isso. Valeu, pessoal, não esqueçam aí de curtir, compartilhar, comentar, e enfim, um abraço e até a próxima.